Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa última aula do sistema genital feminino e masculino. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o controle da reprodução. Vai ser uma aula muito rápida, eu vou mostrar para vocês quais são os principais métodos contraceptivos de maneira bem expositiva e dialogada, para que vocês entendam um pouco mais sobre eles, certo? Pessoal, antes da gente falar sobre esses principais métodos contraceptivos, a gente precisa dar uma olhadinha em uma coisa, tá bom? Preciso que vocês fiquem bem atentos nisso. Pessoal, o conhecimento científico ele vem avançando muito dos últimos tempos para cá, tá certo? Então, é esse conhecimento científico que permite que a reprodução humana ela aconteça de maneira muito controlada hoje em dia. Então, esse conhecimento científico ele age muito sobre a reprodução humana, né? E garante que as pessoas hoje em dia elas têm a possibilidade basicamente de controlar esse ato da reprodução. Então, existem diversos métodos contraceptivos hoje, né? Métodos naturais que se baseiam simplesmente no controle, no conhecimento, né? Do ciclo reprodutivo, né? Então, é muito importante isso também. Existem métodos que são produzidos, né, diretamente para controlar essa questão dos hormônios, impedindo uma possível fecundação e ovulação também. Né? Então, hoje a gente vive, pessoal, uma sociedade que ela é muito democrática. Ela é uma sociedade que ela possui escolha, ela possui opinião. Então, pessoal, espera-se que o uso ou não desses métodos contraceptivos espera-se que essa escolha ela seja muito livre e individual. Então, ela vai obedecer muito à sua escolha individual. Então, que isso seja de acordo ou não seja de acordo com seus valores, com suas crenças, quem escolhe isso é você, tá bom? Então, hoje, pessoal, a gente vai dar continuidade a todo esse processo dos métodos contraceptivos e vamos enxergar quais são esses métodos, tá bom? Esse primeiro método, pessoal, que a gente vai falar hoje, coito interrompido, que vai ser basicamente a retirada do aparelho genital masculino, né, da região da vagina, que vai ser aquela porção por onde vai acontecer o caminho, o percurso por onde os espermatozoides vão correr até chegar à região do útero, e é a região também por onde o bebê sai, lembra? Então, a retirada do pênis, né, dessa região da vagina, do aparelho genital masculino da região da vagina, antes da ejaculação. Tá bom? Então, esse é um dos métodos menos eficazes que existe. Por quê? Porque a gente compreendeu já nas nossas últimas aulas que antes da ejaculação, antes que a ejaculação ocorra, é produzido uma série de secreções masculinas para compor o líquido seminal, tá certo? Então, a gente tem, por exemplo, o líquido prostático, o líquido da vesícula seminal, que vai compor 60% desse líquido, né? A gente também tem a secreção das glândulas bulburetrais que saem antes da ejaculação, né, lubrificando o canal da uretra, equilibrando e limpando o pH, equilibrando ali aquela região. Então pode acontecer, pessoal, que essas secreções eliminem algum espermatozoide eventualmente, ocasionando uma possível gravidez. Então é um dos métodos menos eficazes que existem, tá certo? Após esse, pessoal, existe esse método também, que é o método ritmo ovulatório, ou também conhecido como método da tabelinha, onde vai consistir basicamente da mulher compreender o seu ciclo reprodutivo. Então é um método na qual ela é baseado em uma abstinência sexual, ou seja, o ato de parar, né, de não ter atividades sexuais durante um determinado período, que no caso seria o período fértil, que acontece entre aquele ciclo de 28 dias. Lembra que a gente tem aquela pausa no 14º dia, onde acontece o processo da ovulação? Entre essa média, né, desses 14 dias, que no caso seria a metade do ciclo, nós temos esse período mais fértil. Então a mulher ela tem uma abstinência, ela para, ela interrompe todo ato sexual durante essa fase. Além disso, pessoal, busca-se evitar, né, esse processo para evitar uma possível gravidez, né? Então, pessoal, como tudo isso funciona, né? Então existe essa tabelinha aqui, né, que a gente vai compreender ela, onde de 1 a 28, ou a média de 26, 30 e pouco, depende muito do ciclo
feminino, certo? De mulher para mulher, mas uma média 28 dias, tá bom? Então a gente tem essa divisão, né, do período menstrual, que vai acontecer a partir do dia 1 até mais ou menos o 7º dia. Após isso, a gente começa a preparação de um novo folículo, que no caso seria o período fértil da mulher, até acontecer a ovulação, que seria o período mais fértil ainda, tá bom? Caso não aconteça uma possível gravidez, aí a gente tem um período infértil. Então a mulher ela vai se ter uma abstinência, né, ela vai interromper o ato sexual durante essa fase aqui, ó, em azul. Então, como funciona? A mulher ela ovula, em geral, uma vez a cada 28 dias. Lembra que a gente falou do ciclo menstrual? Então, ela ovula uma vez a cada esses 28 dias, em média no 14º dia. O óvulo ele permanece viável para a fertilização, ou seja, para a fecundação, por cerca de 2 dias. Se não aconteceu mais ou menos em cerca de 2 dias o processo de fecundação, aí, consequentemente, nós temos o processo de descamação do útero, da região do endométrio, e, consequentemente, a menstruação, tá bom? Então, o período nessa fase, ele é calculado para evitar possíveis relações sexuais, evitando uma possível gravidez. Mas existem diversos desafios, né, como a gente pode listar aqui abaixo, que no caso seria basicamente prever qual seria o dia exato da ovulação. Então, essa ovulação ela pode variar muito de mulher para mulher, de ciclo para ciclo, então pode acontecer uma variação. Então, existem diversos outros fatores também, como o processo do estresse, ansiedade, todas essas variações também afetam um pouco a precisão desse cálculo. Então, é um método contraceptivo natural, mas que ele também tem uma eficácia bem reduzida, tá bom? Aqui, pessoal, a gente vai ter esse outro método contraceptivo, que é um dos métodos mais comuns e mais conhecidos, o famoso preservativo, né? O preservativo ele vai agir como uma barreira mecânica, pessoal, que vai evitar o encontro do gameta masculino, que é o espermatozoide, com o gameta feminino, que é o ovócito secundário, né, o mais conhecido lá na frente como óvulo. Então aqui a gente vai ter, né, esses dois preservativos, né, aqui um preservativo externo, também conhecido como preservativo masculino, a camisinha, e nós vamos ter o preservativo feminino, que é também conhecido como preservativo interno, tá bom? Então existe essa distinção, né, desses dois tipos, são de materiais diferentes, né? Então o masculino ele é feito de látex e o feminino ele é feito de materiais de poliuretano, né? Então é um pouco distinto também os dois. Aqui existem muitos benefícios, né, acerca desse método contraceptivo, né? Então um dos principais seria reter, né, que esse esperma ejaculado, né, durante o ato reprodutivo tenha contato com a porção da vagina. Então isso evita exatamente isso, que é uma possível fecundação. E por evitar, né, que esse esperma ejaculado ele entre em contato com a porção da vagina, com a entrada da vagina e consequentemente com o útero, isso previne muito infecções sexualmente transmissíveis, como a gente pode ver aqui embaixo, né, por exemplo, contra o vírus do HIV, né, consequentemente desenvolvendo uma AIDS, então isso previne muito. Né? Além dessa, outras infecções, como por exemplo a sífilis também, né? Diversas infecções como essas, que são transmissíveis por STs. Além disso, pessoal, a gente vai ter esse outro método aqui também, que é o diafragma, que é basicamente um dispositivo anticoncepcional flexível, né? Como se fosse um anel flexível, né? Com uma membrana no meio, né, fina também de látex e flexível de borracha, e ele é colocado bem na porção do fundo do útero, né, a porção que ela vai ser a entrada desse útero, tá bom? Então ele vai colocado bem na porção do fundo no fundo da vagina, que vai ser basicamente na porção próxima ao colo do útero, que é a entrada do útero, tá certo? Evitando assim uma entrada dos espermatozoides. Essa imagem aqui, a seguinte, a gente vai conseguir ver exatamente como é esse diafragma. Então aqui a gente tem esse diafragmazinho amarelo, ele é colocado, né, pela própria mulher, né, na porção da vagina e colocado bem no fundo dessa vagina, próximo a essa porção do colo do útero, evitando que os espermatozoides eles
entrem nessa porção do útero, tenha contato com a porção do útero, evitando assim uma possível gravidez. Então, existem benefícios, né, nesse método contraceptivo, basicamente, que é um método que ele é reutilizável, então a mulher ela pode usar várias vezes, desde que seja limpo e armazenado. Então, ele tem uma caixinha, né, para poder a mulher armazenar de maneira correta, né, e limpar também, higienizar da melhor forma. Além disso também, pessoal, esse é um controle que ela é feito pela própria mulher. Então, ele é colocado pela própria mulher antes da relação sexual. Então, existe também cuidados e limitações. Ele é um método que ele não é 100% eficaz, porque a mulher ela precisa ter um certo cuidado, né? É um método que ele tem que ser inserido antes de toda a relação sexual e retirado algumas horas depois, né? Para evitar possíveis infecções também. Então a eficácia ela depende muito do uso correto, né? Da maneira da qual a mulher usa, da forma como ela coloca, né? Então além disso também existe uma combinação desse diafragma com o uso de espermicidas, que são basicamente pomadas que vai evitar a vida do espermatozoide, tá bom? Vai interromper a vida do espermatozoide naquela região da vagina. Então, ele não protege também contra infecções sexualmente transmissíveis, contra ISTs, porque a secreção da ejaculação vai estar tendo contato com a porção da vagina. E naquela vagina, que é aquela porção que ela tem propriedade um pouco elástica também, vai acontecer microlesões. Então, o contato com os espermatozoides, com as secreções masculinas ali, que elas podem estar infectadas ou não, pode acometer alguma possível infecção sexual mente transmissível, tá bom? Pessoal, aqui agora a gente vai ter... Tomei uma aguinha, pessoal, bem rápida aqui pra gente ter voz ainda, tá certo? Então, pessoal, aqui basicamente a gente vai ter o próximo método contraceptivo, que é o DIU. É um dispositivo intrauterino, então ele é interno ao útero. Ele é muito pequeno, né? Como a gente pode ver nessa imagem aqui, ele é muito pequeno, né? Um dispositivo de plástico mesmo, ou de metal, né? Feito de cobre, na qual é inserido na porção do útero para prevenir uma possível gravidez. Então existem dois tipos: o DIU de cobre, que seria esse daqui, ó, na qual libera cobre, né, na porção do útero, onde interferem nos espermatozoides também. E também nós temos o hormonal, que seria esse da esquerda aqui, tá bom? Esse daqui, ó, onde ele vai liberar hormônios que vão alterar o muco cervical, que no caso seria aquele muco que estaria naquela região do colo do útero, e também iriam alterar a porção do endométrio, que seria aquela camada interna que se espessa e depois descama durante a menstruação, tá bom? Então, alterando essas duas porções, nós temos a dificuldade da fecundação, tá bom? Benefícios: ele é muito eficaz, ele tem uma eficácia muito longa, tá bom? Ele tem uma longa duração e também é reversível. Então, ele é um dispositivo que ele é implantado e ele é removido com auxílio médico também. Então, ele não é o auxílio, a mulher própria, ela não vai conseguir colocar esse DIU, então é um auxílio médico para colocar esse dispositivo, tá bom? Aqui a gente vai ter um dos mais conhecidos também como a pílula anticoncepcional. Ele é um método contraceptivo muito usado, muito conhecido pelas meninas, tá bom? Onde ele vai ser composto basicamente por hormônios sintéticos muito semelhantes à progesterona e o estrogênio. Lembra no ciclo menstrual aqueles dois hormônios que vão preparar a porção do endométrio, da parede do útero, e vão inibir também a produção do FSH e do LH, que é o hormônio folículo estimulante, que estimula o folículo, e do LH, que é o hormônio luteinizante, que rompe o folículo liberando o óvulo, tá certo? O ovócito. Então, como funciona? Esse, como a gente falou, né, um composto, né, são pílulas, né, comprimidos, que vão ser compostos por hormônios sintéticos semelhantes à progesterona e estrogênio. Então, como ele vai funcionar? Inibindo a produção do FSH e do LH. E o LH, sendo inibido, vai bloquear o processo da ovulação, o rompimento desse folículo também.
E como a gente inibe a produção do FSH, a gente não produz um folículo, tá bom? Nem, consequentemente, um óvulo, um ovócito. Então, os níveis desse hormônio, né, progesterona e estrogênio, eles são controlados, né, então vão impedir, assim, a maturação do óvulo, além do controle desses dois hormônios, né, que vai impedir a maturação desse óvulo. Aqui a gente tem essa cartelinha, né, geralmente, né, o esquema do uso, né, ele é um uso de 21 dias, então existem algumas cartelinhas que possuem apenas 21 comprimidos, né, simbolizando que deve-se acontecer uma pausa durante 7 dias. Mas existem cartelinhas como essa daqui, que possui 28 comprimidos. Como a gente viu, o ciclo menstrual ele tem 28 dias, pode acontecer em 28 dias, tá bom? Mudando muito de mulher para mulher, mas é uma média de 28 dias. Então, a gente tem a influência daqueles hormônios em uma média de 28 dias. Aqui no esquema de uso, a gente compreende que o uso diário desses comprimidos aqui em branco, ele deve acontecer em uma média de 21 dias. Após o 21º dia, é feita uma pausa, ou continua-se tomando, né, esses comprimidos aqui, ó, que tem uma coloração diferente, mas que não possuem, né, esses hormônios sintéticos, que é a progesterona e o estrogênio, tá bom? Então, esses aqui possuem um efeito placebo, né, ou seja, não possuem um efeito nenhum sobre o corpo da mulher, eles não possuem ação, tá bom? É efeito mais psicológico mesmo. Então, basicamente, a gente tem o uso diário por 21 dias, e aqui a gente pode continuar tomando, né, esses aqui que não vão ter o hormônio, ou seja, vai acontecer uma pausa do uso desses hormônios durante 7 dias, ou seja, 7 dias, que seria quando ocorre o processo da menstruação. Após isso, volte-se a usar novamente de maneira diária. Aqui também, pessoal, a gente tem a pílula do segundo dia, né, que é um método contraceptivo de emergência, onde impede a ovulação e a implantação de um possível embrião também, tá bom? Então, ele é um método que ele é muito invasivo, é um método de emergência, tá bom? Por último, pessoal, a gente vai ter esses dois últimos processos, que seria processos cirúrgicos, que seria a vasectomia e a laqueadura tubária, tá bom? Então, a vasectomia basicamente vai consistir num procedimento que secciona, que corta os ductos deferentes. E esses ductos deferentes seriam aqueles tubos que levariam os espermatozoides até a região da porção da uretra, tá bom? Impedindo a passagem deles até a uretra, tá bom? A gente vai ver numa imagem mais à frente. Ele não vai afetar o corte desses ductos deferentes, ele não vai afetar a produção da testosterona, porque a testosterona ela vai estar sendo produzida lá nos testículos, tá certo? Com a testosterona sendo produzida lá nos testículos, vai estar tudo ok, vai ser só interrompido a passagem desses espermatozoides, tá bom? E também não vai afetar a atividade sexual, desempenho sexual masculino. O homem ele vai continuar ejaculando normalmente, vai continuar liberando todas aquelas secreções normalmente. A única coisa que não vai acompanhar essas secreções são os espermatozoides, tá bom? Então, nessa imagem aqui, ó, a gente vê os testículos, onde vai acontecer a produção da testosterona, o epidídimo, onde armazena esses espermatozoides e completam a maturação desses espermatozoides, e aqui por trás, ó, o ducto deferente, que transportaria esses espermatozoides em direção à região da uretra. Mas aqui, ó, a região escrotal, retirei esse ducto deferente e cortei e liguei as duas partes, impedindo que esse espermatozoide ele passe, tá bom? Então, é assim que é feita a vasectomia. É um processo menos invasivo, tá bom? Então, a gente vai ver agora um que é mais invasivo, que é a laqueadura tubária. A laqueadura tubária, que a gente vê aqui abaixo, ele é um procedimento onde corta basicamente as tubas uterinas, aquela região da tuba uterina, mais especificamente a região da ampola, que é onde acontece o processo da fecundação, né? Então, isso impede o encontro dos espermatozoides com o óvulo, então evitando a fecundação. Nessa imagem aqui a gente vai ver 3 tipos de laqueadura, tá bom? Então, a gente vê aqui, ó, o uso de anéis plásticos, onde prende esse tubo assim, ó, e impede que esse espermatozoide, que esse óvulo, ele se encontre.
O corte com bisturi, né, e a cauterização, né, o fechamento de maneira cauterizada, né, da tuba, né, dessa região da ampola também. E o fio de sutura, como no exemplo anterior, que no caso seria o da vasectomia. Então, é feito um corte e uma sutura nessa região aqui, interrompendo que o espermatozoide encontre o óvulo. Como a gente falou, pessoal, não vai afetar o desempenho sexual feminino também, não vai afetar a produção hormonal, porque os hormônios femininos estão sendo produzidos pelos ovários, que seriam essa porçãozinha aqui, tá bom? Então, isso vai acontecer normalmente. A única coisa que não vai acontecer é o encontro desses dois gametas na tuba uterina. Pessoal, como a gente viu, né, ambos têm características comuns. Ambos são métodos contraceptivos permanentes, né, de esterilização, mas eles podem ser reversíveis, né, por meio do auxílio médico também. O feminino é um pouco mais invasivo, então necessita-se de um repouso maior, porque é uma cirurgia mais complicada. O homem é somente um cortezinho e uma sutura para interromper essa passagem. Ambos são muito eficazes nessa situação, dos mais eficazes no processo da prevenção contra a gravidez, tá bem? Mas, como todos os casos, pode ocorrer exceção também, tá bom? Então, pessoal, é isso. Muito obrigado pela compreensão de vocês, pela presença de vocês em todas essas aulas. Pessoal, agora eu vou pedir que vocês, ao terem assistido essas aulas, produzam um produto. Eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre esses métodos contraceptivos, usem a internet, usem também o livro didático que tem tudo isso lá, tá bom? E eu vou pedir para vocês elaborarem uma campanha. Então eu quero que vocês se separem em grupos e que cada grupo escolha um método contraceptivo. E a partir da escolha desse método contraceptivo, certo? Pessoal, e a partir da escolha desse método contraceptivo, vocês elaborem pra gente a eficácia. Eu quero que vocês procurem a eficácia, ou seja, a taxa de eficácia no uso, né, desse método contraceptivo. As vantagens de usar esse método contraceptivo, quais são os benefícios que ele tem, né, além da contracepção, né, como por exemplo, a prevenção de STs, qual é os benefícios que eles têm e quais também são as desvantagens, né? Ou seja, possíveis efeitos colaterais, situações que o uso ele é contraindicado, tá bom? Então, todos esses também. E também a disponibilidade, onde você pode encontrar esses métodos contraceptivos nas farmácias, nos postos de saúde, nas unidades básicas. E qual é a importância dupla de proteção? Eu quero que vocês destaquem que métodos contraceptivos, né? Como esses métodos contraceptivos podem prevenir ISTs, né? Ou seja, eu quero que vocês destaquem que métodos contraceptivos eles podem ter a capacidade de prevenir ISTs e outros não. Então eu quero que você coloque, se esse método contraceptivo ele previne contra um IST, previne. Se não previne, coloque também, tá bom? Eu quero que vocês coloquem esses pontos. Eu vou disponibilizar para vocês, né, o passo a passo dessa atividade e eu quero que vocês produzam esses produtos. Eu quero que vocês produzam de forma física, né? Pode ser um folder, né, um cardzinho bem elaborado ou uma cartolina onde vocês tragam imagens, tragam colagens, tragam as informações feitas à mão ou impressas na cartolina, tá bom? Fiquem à vontade, tá bom? Eu quero que vocês façam isso pra gente se reunir sexta-feira agora, né? Pra gente poder fazer toda essa roda de conversa. Então, sexta-feira agora, né, dia 22, a gente vai fazer uma roda de conversa para discutir sobre esses métodos contraceptivos. E agora vai ser vocês que vão tomar a frente dessa sala, tá bom? Grande abraço. Beijo no coração de vocês, espero que todos vocês estejam bem e aguardo vocês sexta-feira, tá bom? Tô morrendo de saudade, espero que todos vocês, assistam essa aula e estudem também, tá bom? Beijo, pessoal. Tchau, tchau.